Ei galera do YouTube, hoje eu estou muito bem acompanhada. Primeiro vídeo que eu não tô sozinha aqui no canal, então vocês valorizem esse passe, que esse passe tá bom. Quem tá aqui comigo hoje é a Luísa. Se apresenta um pouquinho, Lu. Prazer, pessoal. Eu tô muito feliz com o convite da Fernanda, muito obrigada. Meu nome é Luísa Abreu, eu sou nutricionista, colega da Fernanda. Eu sou mãe também, sou esposa, dona de casa, tenho uma vida corrida. Então hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês, a Fernanda vai apresentar o tema, né, Fê? Então, a Luísa tá aqui comigo justamente porque eu acho que ela tem tudo a ver com o tema. A gente vai falar hoje sobre como ter uma alimentação saudável, né, um estilo de vida saudável dentro de uma rotina corrida. Isso foi até uma demanda de vocês no meu Instagram, né, um tema sugerido por vocês. E a Luísa tem justamente esses vários papéis, que é a típica mulher, né, brasileira, que é mãe, é profissional, dá atenção para o marido e ainda quer cuidar da casa, ainda tem a parte do autocuidado, né? Então, acho que a Luísa tem dicas boas aqui para dar pra gente sobre esse tema. E um ponto importante que a gente esqueceu de mencionar é que eu tenho uma vida social muito agitada. Sim. E aí eu acho que essa é uma parte importante que muitos pacientes chegam pra gente e sempre questionam como que eu mantenho uma alimentação saudável, uma rotina saudável também dentro de uma vida social. Então, todo final de semana eu tenho festinha de criança, eu tenho, as amigas chamam para poder jantar, chamam para tomar vinho. Como que a gente faz para manter essa rotina saudável dentro desse contexto social agitado? E como a gente estava falando, eu acho que o principal ponto, né, assim que a gente chegou num consenso, é o planejamento. Então, planejar faz as coisas, né, as multitarefas fluírem de uma maneira muito mais fácil e eficiente. Conta aí um pouquinho, Lu, como é que você planeja a sua semana? Como é que Com você a faz? boa virginiana, eu começo no domingo preparando toda a minha agenda. Isso também me ajuda na minha ansiedade, porque quando a gente não tem as coisas planejadas, não que eu seja uma pessoa inflexível, que o que está ali dentro da minha agenda vai ser 100% cumprido. Muitas vezes pode ser que saia um pouquinho da rotina, mas só de você já ter o básico, a maioria da sua semana já planejada no domingo, que é o primeiro dia da semana, faz toda a diferença. Então, o que eu faço? Eu sento no domingo à tarde, quando eu tenho aquele tempinho assim, depois do almoço, um pouco mais tranquilo, e começo a colocar ali o que eu preciso fazer. O que eu não abro mão dentro de uma rotina saudável? Da minha musculação, pelo menos 3 vezes na semana, de um contato com a minha filha, de fazer supermercado e de todos os meus pacientes também, fazer toda a agenda de como que vai ser dentro do consultório, os atendimentos. Então isso ajuda muito, o planejamento e a disciplina e o comprometimento também. Não basta planejar e na hora não executar, né? Eu acho que eu também faço isso no domingo normalmente, ou no máximo na segunda-feira de manhã. E aí tento encaixar ali, conciliar a vida pessoal com o profissional, com as coisas que eu preciso ter para o meu autocuidado. Mas a gente tem que ser um pouco realista também nesse planejamento, né? Não dá pra você botar uma coisa grudada na outra, que às vezes não tem o tempo de deslocamento, você não tá considerando um trânsito, você não tá considerando os imprevistos. Então é bom deixar as coisas factíveis, sabe? Considerando que você vai precisar se deslocar até determinado lugar. Como a gente estava conversando também, são coisas inegociáveis, né? Então o exercício físico, ele precisa estar dentro de um estilo de vida saudável. Por mais que você não goste, alguma coisa tem que ser, né? Tem que surgir ali na sua rotina. Musculação, o crossfit, o pilates, a caminhada, alguma atividade física. E eu acho que não adianta você combinar que vai fazer 7 vezes se você ainda nem começou ou se você sabe que vai ser um desafio muito grande. As metas, elas precisam ser palpáveis. E aquela sensação de mini vitória, né? De tipo, conseguir isso aqui, vai dando um gás pra você fazer mais. Você vai ganhando autoconfiança no processo e, consequentemente, vai se fortalecendo. Tente traçar metas possíveis de serem cumpridas. Tipo, exercício 3 vezes na semana. Se você conseguir 4, ótimo, já tá no lucro. E bota horários que você vai conseguir cumprir. E quando botou na sua agenda, aí entra a disciplina, porque é inegociável. Não adianta você botar às 7 horas da manhã, o despertador toca e você não acorda pra ir. Né? Isso já vai fazer, inclusive, acho que traz uma energia ruim pro dia, né? Que você já fica com aquela sensação de, poxa, não consegui cumprir, não deu certo, já vai desmotivar, já começa o dia com uma sensação de fracasso, de desmotivado. Então, planejou dentro da sua realidade, vai ter que cumprir. Eu estava até comentando com a Fê que a gente não nasce, por exemplo, com caráter. A gente constrói caráter. A gente não nasce com disciplina, a gente constrói disciplina. Então essa construção é importante. E a gente também ter consciência que é um passo a passo, principalmente mudança no estilo de vida, ela não acontece da noite para o dia. Né? Você não engorda, por exemplo, 30 quilos em um mês. Isso é crônico. Então muitas vezes você vai precisar de pequenas vitórias, que é o que ela estava
a Fê estava comentando. Então, assim, comece planejando. Eu não consigo, por enquanto, 3 vezes na semana fazer um exercício, mas então coloca pelo menos 2 vezes. Sai do sedentarismo. Isso já faz uma diferença e cria um ciclo vicioso do bem. Então, eu, por exemplo... Virtuoso, né? E vicioso do bem também, né? Você acaba se viciando no bem. Isso acaba te liberando dopamina. Você fica mais dopaminérgico, você fica mais alegre. Então, isso faz toda a diferença. Como que eu comecei a ter uma rotina mais saudável? Porque... até há uns anos atrás eu não tinha tanto essa rotina mais saudável. O que fez diferença pra mim foi iniciar junto com uma alimentação mais saudável, que eu já fui até paciente da Fê também, que nós nutricionistas também nos consultamos com nutricionistas. E o ideal para mim foi começar com uma alimentação saudável e com exercícios físicos. A partir daí eu comecei a ter mais ânimo para planejar a minha vida, ter mais ânimo para fazer outras coisas. Isso fez toda a diferença na minha rotina mais saudável. Uma coisa que a gente prega muito é que a saúde ela não é só a ausência de doenças, né? Você tá realmente se sentindo bem, com vitalidade, para cumprir as 1000 tarefas que tem no seu dia, né? Para que você consiga trabalhar e ao mesmo tempo ter energia para brincar, cuidar da sua filha, enfim, né? Ter energia para sair com o marido, porque não adianta se doar totalmente ao trabalho e depois o seu lazer tá completamente comprometido. E eu acho que principalmente as mulheres têm esse perfil de querer cuidar de todo mundo e às vezes se deixar um pouco de lado, né? É verdade. E aí, se colocar como prioridade, priorizar algumas coisas, né? É aquela velha história, tipo, deixar algumas coisas não essenciais para trás para que o essencial seja feito, né? Então, se a Luísa estava falando, a rotina social, né? A vida social agitada. Então, assim, se você come alguma besteira, uma doce, uma bebida em todos os eventos sociais, aquilo não é mais exceção, né? Aquilo já virou sua regra. E aí, às vezes, você sai durante a semana também, né? Você marca um almocinho com as amigas. Eu adoro, inclusive, esse tipo de encontrinho, porque dá uma quebrada, dá uma relaxada, você dá uma, né, saída ali daquele ambiente de trabalho e obrigações. Mas se você abre as sessões o tempo inteiro, aquilo vira uma regra. E aí você não consegue os seus objetivos de emagrecimento, de melhora de saúde e tal. Então, a prioridade, eu acho que acaba sendo um rumo, né? Da gente escolher em que momento eu vou ceder, em que momento vale a pena dizer não, pra depois dizer sim. Ter disciplina antes de ter a liberdade, né? O que geralmente eu faço como prioridade? Porque realmente, se eu for ficar toda hora abrindo exceção dentro dos meus encontros sociais, isso não vai dar certo. Eu vou acabar me perdendo na minha rotina saudável. Então, o que eu priorizo? A alimentação, ela também não é só sobre consumir nutrientes. Claro que a alimentação envolve um outro meio ambiente, que é o social, o econômico, o político, quando você viaja. Então, eu abro exceções que realmente fazem sentido para mim. Por exemplo, em viagem. Em viagem, exceções fazem sentido para mim porque eu tô conhecendo uma cultura nova, então eu quero provar esses novos alimentos. Agora, se todo final de semana eu for ficar abrindo exceção dentro das festinhas que eu sou convidada ou todos os almoços, isso acaba não ficando tão legal. Então, eu priorizo algumas exceções. Lógico que eu abro exceções, mas eu priorizo, por exemplo, em viagem. Aí, dentro do meu meio social, bebida alcoólica, por exemplo, às vezes eu quero tomar um vinhozinho, alguma coisa, mas eu tomo com consciência. Então, eu tento diminuir um pouco o meu consumo, sempre bebendo água, me hidratando. Então, eu priorizo porque no dia seguinte eu quero treinar, eu quero estar bem para poder estar fazendo as minhas coisas. Então, eu acho que dentro desse contexto fica interessante para ajudar numa rotina um pouco mais saudável e também na qualidade de vida, né, Fê? Eu acho que muitas pessoas se perdem quando começam uma estratégia, principalmente de emagrecimento, quando querem mudar o estilo de vida, porque entra nessa tudo ou nada, né? E não constrói pequenas coisas, né? Mas que são coisas realmente consolidadas, né? Então, aos pouquinhos e mudando hábitos, significa que você vai aderir a pequenas coisas, mas que são eternas, né? Basicamente, fica com você aqueles hábitos. Porque a alimentação saudável, como você disse, é um meio também que você tá. Então, tem que ter todo aquele contexto favorável. E eu acho que onde também muitas pessoas têm dificuldade é como executar, né, uma alimentação saudável. Porque as pessoas chegam pra gente e falam, eu preciso de uma coisa prática, porque minha vida é uma loucura. Só que todo mundo quer uma coisa prática, todo mundo tem uma vida corrida, né? Hoje em dia, quem não tem essa demanda, né? Ou é os filhos que têm uma rotina corrida e a mãe tá lhe dando suporte, ou é realmente o trabalho que suga muito. Acaba que todo mundo hoje tá na correria. Então, eu acho que o planejamento dentro da alimentação também, né? O dia de ir no mercado, o dia de fazer a salada, a gente tava até conversando que salada, verdura, essas coisas mais frescas, acaba que tem que comprar semanalmente.
E se um dia na semana você meio que deixa meio limpo já, né? Faz a salada crua, limpa, bota numa vasilha sequinha, ela dura a semana toda, né? E você vai deixando pro final da semana as coisas mais cozidas, as coisas mais resistentes ao tempo mesmo, né? Tipo um brócolis, uma couve-flor, uma abóbora, que fica na geladeira ali alguns dias a mais e dá pra você fazer na quinta, na sexta, né? Eu acho que dentro de um contexto saudável, essa questão dos legumes assados, elas ajudam muito. Então você faz aquele assadão de legumes ali no sábado ou no domingo, quando você conseguir um tempo, bota um azeite, coloca uma abobrinha, uma berinjela, uma abóbora, joga um azeite, deixa ali um tempinho no forno até ele assar e faz um saladão cru, né? Higieniza as folhas, ou já pode até... Hoje a gente tem a praticidade de comprar folhas já higienizadas, o que também ajuda muito para quem não tem esse tempo ou não quer, né, perder esse tempo higienizando ali a sua salada. Isso ajuda bastante. Então, a gente lançar mão desses minimamente processados pode ser uma estratégia, né, Pode. Fê? E até mesmo, às vezes, investir em alguém para ajudar, né? A rede de apoio, em algum momento a gente tem que assumir que não dá para fazer tudo, né? Então, hoje tem pessoas que trabalham com uma diária, ir na sua casa e cozinhar algumas coisas para congelar, né? Ou você mesmo se organizar para congelar e fazer em maior quantidade, tipo 3 quilos de frango desfiado, botar em potinhos e ao longo da semana ir usando. Carne moída também é uma coisa que super vale a pena congelar, sopas vale a pena congelar. Uma opção de lanche prático também, acho que coringa, frutinhas, nuts, né? São coisas que não estragam, então dá pra botar na bolsa e comer se tiver fome, ou também se esquecer na bolsa não vai ter um grande problema. Né? Tem alguns suplementos, né, que às vezes ajudam, suplementos mais saudáveis. Às vezes até investir numa lancheirinha térmica, né? Às vezes a gente tem que lançar mão de algumas coisas. Então, uma lancheirinha térmica pra você levar um iogurte natural, aquele só de 2 ingredientes, sem açúcar. E aí você pode colocar um colágeno de sabor cacau ou um whey protein do sabor que você gosta, de baunilha, misturar um pouquinho pra poder dar aquela adocicada também, deixar mais gostoso. É também super prático e dá pra carregar pra todos os lugares, o que fica bom também como lanchinho intermediário. E ajuda, né? Esses lanchinhos intermediários, eles são importantes para ajudar dentro de uma rotina saudável, porque você não chega depois no almoço com tanta fome, ou então não chega na janta com tanta fome. Porque eu pego muito paciente assim, eu almoço, não tenho tempo de fazer um lanchinho intermediário, chego à noite com muita fome, peço o iFood, a primeira coisa que eu vejo ali na minha frente. Então, se você não tem organização, você vai acabar pedindo o iFood, ou então comendo mais do que necessita. Comendo uma coisa mais rápida, que às vezes é um biscoito, é um pão que você vê mais pela palatável, frente. porque você tá com muita fome. Já tá estressado do dia, você quer carboidrato. Eu acho que aí a gente volta pro planejamento, né? Então, se você identifica que você tem esse comportamento compulsivo de noite, realmente tem que evitar chegar com muita fome no horário da noite. Não comer também, fazer a alimentação menos farta durante a noite também vai ajudar no sono, né, Fê? Porque o sono é outro ponto importante para a rotina mais saudável. A gente tentar dormir melhor. Então, se você faz uma alimentação muito farta à noite, porque você chegou com fome, isso pode atrapalhar também o seu sono. Então, come muito tarde, né? Você estava até falando da importância de dormir cedo, acordar cedo. Eu também sou super do dia. Eu tenho certeza que faz muito melhor para nossa saúde quando a gente tem horário para dormir, horário para acordar, né? Começa a botar regras mesmo, porque criança é assim, tem horário, né? Você tem que botar horário para ela fazer tudo, porque senão ela se perde, fica até mais ansioso. E na vida adulta, às vezes a gente perde um pouquinho dessas regras de horários. E a gente precisa também, então, ter horário para dormir, ter horário para acordar, né? Não variar muito esses horários ao longo da semana vai ser importante para ter disposição. Depende muito do que a pessoa entende como praticidade, porque realmente fazer um macarrão instantâneo, fazer um achocolatado com leite, são coisas muito práticas, mas assim, tem aquela linha tênue de tipo, quando a gente vai pra praticidade, uma lasanha congelada, né, que você só vai botar ali no micro-ondas, tem um nível de praticidade, gente, que não dá pra atingir quando a gente fala de uma alimentação saudável, porque comida saudável é comida fresca, é comida de verdade. Então a gente pode mudar um pouquinho desse conceito da praticidade, né? Tipo, e depois a gente vai até passar a desconsiderar, tipo, porque lasanha congelada não vai ser mais opção, pizza pronta não vai ser mais uma opção. Porque você cria uma consciência. Você cria também. uma consciência. Eu justamente. acho que... Aí você passa a entender que o prático é botar uma banana pra cozinhar na cuscuzeira, cozinhar um ovo, né? Então o senso de praticidade ele muda também, né? Óbvio que você não precisa lanchar um bolo fitness toda tarde. Você pode lanchar uma coisinha mais simples. Mas precisa ser comida, né? Se você cai no industrializado pela praticidade, inclusive, é nesse ponto que a gente engordou, né? Se a gente parar pra olhar a história da Revolução Industrial, foi aí que a gente engordou. Mas
tempo dedicado ao trabalho, menos tempo dedicado à alimentação, e terceirizar a alimentação para um restaurante, para um industrializado, acaba que a gente se alimenta muito mal. Você tocou num ponto importante, porque eu acho que o conhecimento também traz muita autonomia para a gente fazer escolhas melhores. Então, você ter o conhecimento que esse macarrão instantâneo não vai ser nutricionalmente adequado para o seu corpo, é importante para você conseguir fazer escolhas melhores. Então, por que eu vou colocar? Você dá uma olhadinha no rótulo e pensa, por que eu vou colocar esse monte de produto que eu não sei nem o que significa para dentro do meu corpo, que é a minha casa, o meu templo, é algo que você tem que respeitar acima de tudo. E só você pode fazer por você, ninguém mais vai poder fazer uma alimentação saudável. Então, por que eu vou consumir esse produto se eu tenho uma opção de repente, cozinhar uma batata doce rapidinho, ou um ovo rapidinho, deixar uns legumes assados já prontos, fazer um grelhado ali, me organizar dentro da minha rotina para a gente poder conseguir aí estar implementando uma alimentação mais saudável. Então, uma alimentação saudável dentro da correria exige principalmente planejamento, né? Sim, organização, né, Fê? Organização, com certeza. Disciplina. Consciência. Consciência para mim é um dos mais importantes. Porque a consciência, ela realmente te impulsiona, né? A buscar melhora de hábitos. A partir do momento que você vê que realmente o que você está fazendo e você cria uma consciência que aquilo não tá legal, tá te levando para um lugar que não é adequado para você ter longevidade e qualidade de vida, você quer mudar, você cria uma consciência de que é importante mudar justamente para você chegar lá com 70, com 80 anos na sua melhor versão. Eu acho que também a priorizar, né, isso, depois da consciência você tem que botar isso como prioridade dentro do seu planejamento, dentro da sua organização, dentro da sua disciplina e ter constância. Né? Porque isso acaba virando um hábito, você acaba realmente se adaptando a organizar sua semana, a priorizar sua alimentação, a priorizar sua saúde, a se colocar em primeiro lugar, a entender que isso vai te ajudar em todas as outras áreas da sua vida, que se alimentar bem vai fazer você trabalhar melhor, a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Então, eu acho que esse é o resumo do que a gente queria passar aqui pra vocês hoje. Nosso primeiro vídeo em dupla. Deixa aqui pra gente novas ideias, o que vocês gostariam de ver outra pessoa aqui falando comigo, quem vocês gostariam de ver de convidado, ou até mesmo com a Luísa, quais outros temas vocês gostariam. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. A Luísa também vai passar as redes sociais. Fala aí, Lu, qual é o seu contato? Mais uma vez, obrigada, Fê, pelo convite. Adorei a nossa conversa. A minha rede social é o Instagram, @Luísa, com S Abreu. Muito obrigada, gente. Foi Maravilha, foi ótimo ter você aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.